Foi publicado um acórdão num agravo de instrumento interposto pelo autor, porque eu estou pelo réu. A juíza, em decisão de primeira instância, não inverteu o ônus da prova. Se trata de uma relação em que ele é investidor e eu estou por uma empresa de investimentos. A juíza de primeiro grau não inverteu o ônus da prova, o autor agravou e o desembargador reformou a decisão. Só que, nos fundamentos desse acórdão, ele sustenta que o autor é hipossuficiente técnico, sobretudo porque é necessária perícia, devido à complexidade do tema. Só que a perícia ela foi solicitada por ambas as partes, tanto pelo autor e pelo réu. Então, a minha pergunta o fato de ter perícia implica automaticamente a que o ônus seja invertido? O fato de necessitar de perícia? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Aí eu quero saber se eu posso, diante disso... Desculpa, Vitor, falta mais uma coisa. Vamos embora, deixa eu só... Vai você, Vitor, mas vamos nós dois, vamos com tudo agora, vamos ajudar lato sensu. Nas minhas contrarrazões, eu peço, evidentemente, para manter a decisão de primeira instância, em pedido subsidiário... Para manter? Porque a juíza não deu a inversão do ônus da prova. Aí o juiz inverteu. Aí o desembargador inverteu. O desembargador inverteu. Eu fiz um pedido subsidiário nas contrarrazões, dizendo que se, enfim, ele entendesse pela inversão do ônus da prova e condenasse o autor a fazer prova dos fatos que, para mim, são negativos. Mas qual é a prova pericial, Ana, que ele está pedindo? É uma prova pericial informática para saber se a pessoa fez a aplicação ou não? Não. É uma prova pericial para quê? Contábil. Contábil. Deve ser para apurar o rendimento, Renato. Para apurar o rendimento correto. Os investimentos, se ele tinha ou não o perfil, quanto que era. O valor da causa, Renato, é alto. Imagino. Bastante Isso é para quem acha que direito do consumidor é causa de valor baixo. Pois bastante alto. É um montante realmente pesado. Aí a minha pergunta se o fato de ter sido requisitada a perícia pelo autor e pelo réu implica diretamente a que o ônus seja invertido, porém os dois pediram perícia. Você está falando... Não, peraí. O que você está falando é se o ônus está invertido ou se com essa concessão quem vai pagar isso é teu cliente. Não, eu sei que isso, não? pagar como os dois pediram, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de inverter o ônus não implica em pagamento dos honorários periciais. Eu sei que isso, tem entendimento do STJ, que a inversão do ônus da prova, isso não quer dizer na inversão do custeio dessa prova. E como você está pelo réu, pega lá esse... É até um informativo, eu só não sei o número do informativo de cabeça, beleza. Então... Agora a gente está advogando para o outro lado, né? Agora a gente foi para o outro lado. Só que ele diz que, porque precisa de perícia, tem que ser invertido o ônus da prova. E não enfrenta o meu pedido de condenar o autor que faça a prova, que prove os fatos que, para mim, são negativos. Eu não posso fazer prova. Vitor, no meu modo de ver, inversão do ônus da prova não necessariamente implica... Aliás, concessão de prova pericial não necessariamente implica em inversão do ônus da prova. Eu entendo assim. Você entende da mesma forma? Entendo. A questão aí, porque o código, Ana, ele fala a critério do juiz, né? Então, o critério dele foi esse, né? Que provavelmente entendeu que o seu cliente é que reúne melhores condições de produzir a prova, né? Porque é ele que detém toda a expertise do mercado, de investimento, né? Ele que orienta os investidores, etc. E tal. Isso é uma conjectura aqui, tá? Não sei se é isso, não. Estou imaginando que seja isso. E o contrato também, né? Às vezes é o cliente dela que tem o contrato, às vezes o consumidor não tem nem o contrato na mão. Nesse caso até tem. Mas e o fato dele não ter enfrentado o meu pedido subsidiário
de que eu não seja condenada a fazer prova de fato negativo, que ele condene o autor. Ele não enfrenta esse tema. Eu posso embargar de declaração? Deve. Aí sim. E se eu entender que esse fundamento dele de inverter o ônus em função de ser necessária uma perícia, eu posso interpor um recurso especial? Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que seria mais legal. Como é que é o perfil de investimento desse cara? Então, ele É um era... multiagressivo super dos infernos? Não, ele Então você vai era... perder. Então tu vai perder. Pois é, ele Porque, era entendeu? O conservador, cara é conservador, aí de mas repente depois vem ele virou agressivo. Mas tem Tá. uma coisa, Renato, que é muito importante. Ele começou a investir em opções, começou perdendo e ele mesmo continuou investindo. Ele não quis, e ele fala isso na inicial, ele não quis realizar o prejuízo. Ele diz isso. Eu não quis realizar o prejuízo. Então, ele continuou investindo e o montante foi crescendo, porque ele só Então, perdia. o que você tem que se basear, no meu modo de ver, é que, na verdade, primeiro, poderia não existir relação de consumo. Eu tô indo para o mal, tá? Já botei isso, mas De ele não diz que é. existência de não existência de relação de consumo, tendo em vista que o dinheiro é para investimento. Quer Ele dizer, não é você usa o destinatário dinheiro para final. ganhar dinheiro diretamente com aquele dinheiro. Ponto. É claro, claro que dependendo de como a coisa ande, dependendo das promessas do fornecedor, dependendo de um monte de coisa, a gente configura sim essa relação jurídica de consumo. E aí foi o que eu te perguntei, ele tem um perfil brando, mediano ou super agressivo? Ah, ó, é um perfil brando. Então, eu acho que eu não ia perder tempo com a minha defesa, no caso eu estivesse defendendo essa empresa, ou esse corretor, sei lá quem, eu não ia perder tempo com outra coisa que não ausência de relação de consumo, ausência de vulnerabilidade ou de hipossuficiência, tendo em vista que ele assinala que tem um perfil de investimento, mas em todo o tempo, inclusive na inicial, ele acaba narrando o quê? Que ele tem conhecimento, porque termos Isso, como não realizar prejuízo é de isso. investidor profissional isso. Então, quer dizer, que o termo que ele preencheu no início do negócio não estava condizente com o estilo de aplicação dele. Isso era um erro material. É claro, tá, Ana, que o risco é do teu fornecedor, né? Se por um acaso você botou quebrando e você está notando que ele está tendo um perfil agressivo, você bloqueia os investimentos dele. E na hora que ele for buscar, eu sou cliente do Banco Inter, por exemplo, e aí eu quis fazer um investimento, eu não consegui, porque ele dizia, enquanto você não adequar o teu perfil de investidor, você não está conseguindo fazer, você não pode fazer. Renato, ele foi avisado, ele recebeu inúmeros e-mails, ele Não, trocou mas, o perfil de investidor e ele diz que não sabia o que estava fazendo. Ele diz isso. Ele mas como é que ele aplicava o dinheiro e então disse ele que não trocou o sabia. perfil. Então ele trocou o perfil. Trocou. Você falou. Então acabou o problema. Se você tem a troca desse perfil, vai em cima disso. Se você tem no dia 15/4 do não sei o que, ele atualizou e se tornou um perfil agressivo, você prova aqui, ó, tudo que eu falei na minha contestação, eu estou Tudo comprovando bem, aqui. e tudo bem o ônus está invertido, porque eu tenho essa prova. Pois é, mas aí o ônus está invertido, você apresenta isso. Então, não vale a pena interpor recurso especial. Ah, cara, assim, eu advogo muito para fornecedor, tá, Ana? Eu não estou dizendo que você não deve fazer, sobretudo porque no papel do réu, tu tem que conversar com o teu cliente. Quando eu tenho cliente nessa situação, ele fala, Renato, me dá tempo, e eu quero que tu use todos os recursos. Se o teu cliente pedir isso, aí você tem condições de. Mas na prática, eu tenho tempo advogando e fazendo isso. Uhum. Eu nunca consegui mudar com o resto isso, não. Eu imagino. Eu imaginei que você fosse responder isso. Entendeu? Então, foca na ausência de relação de consumo e na autorização depois
desculpa, na adequação de perfil de investidor. Isso pode ser legal. Tá bem. Tá bom?